Terceira carreirinha finalizada, com os 3 pontos altos duplos aqui no final. Como vocês já sabem, esse último ponto alto que fiz, ele serve como a paredezinha deste bloquinho, desse último bloquinho cheio. Agora, para fazer a quarta carreirinha, eu também vou fazer com 5 bloquinhos cheios. A quarta carreirinha é essa aqui, ó. Então, vou fazer bloquinho cheio até aqui. E aí, eu faço um vazio antes do último bloquinho cheio de base. Eu vou fazer aqui para vocês verem. Aqui eu tenho o primeiro bloquinho cheio. Agora eu vou fazer mais 4 bloquinhos cheios. Você pode ver aí na descrição a quantidade de pontos altos necessários para fazer os 5 bloquinhos cheios, tá bom? Prontinho, então aqui eu fiz ponto alto sobre ponto alto de base, menos os 3 últimos pontos altos, porque aqui eu vou fazer um bloquinho vazio. Essas partes do vídeo eu estou cortando, porque eu já ensinei nessa primeira parte. Você também pode contar a quantidade de pontos altos para fazer os bloquinhos, caso você não saiba fazer os bloquinhos direto. Aí então, para saber se você fez certinho, você vê aqui na horizontal se esse bloquinho vazio da quarta carreirinha está alinhado verticalmente com este aqui. Se eles estiverem na mesma carreirinha, de cima para baixo, de baixo para cima, então tá certo, ó, certinho. Nesses 2 bloquinhos vazios, eu vou fazer 2 bloquinhos cheios. Em seguida, eu vou fazer um bloquinho vazio. Prontinho, tudo certo, bem alinhado, como vocês podem ver, ó. Agora, eu vou fazer 2 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre este bloquinho cheio de base e o segundo no próximo bloquinho vazio. Verificou? Tá alinhado. Aqui eu vou fazer um bloquinho vazio e aí então eu repito essa parte aqui que eu fiz novamente. Então, aqui nessa parte da esquerda, eu vou fazer 2 bloquinhos cheios, um bloquinho vazio, 2 cheios, um vazio, e aí eu faço 5 bloquinhos cheios, sendo que eu sempre vou finalizar com 3 pontos altos duplos. Vou finalizar aqui minha carreirinha e aí eu volto com a quinta carreirinha. Quarta carreirinha finalizada, da mesma forma que eu iniciei. Se vocês estiverem ouvindo alguma batida, é minha mãe fazendo corante, tá? Não reparem. Então, ela tá ali no pilão, pisando corante. Agora, eu vou iniciar a quinta carreirinha. Essa aqui. Vou iniciar com 5 bloquinhos cheios. E aqui nos 3 últimos pontos altos, eu vou fazer um bloquinho vazio. Como vocês sabem, eu inicio aqui com 5 correntinhas, para fazer o primeiro bloquinho cheio. Então, eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto de base. Faltando 3 pontos altos, eu vou fazer um bloquinho vazio. Em seguida, faço 2 cheios, sendo o primeiro sobre este aqui e o segundo sobre este ponto alto aqui. Você alinha para ver se está certinho. E aí, então, eu volto para terminarmos essa carreirinha, tá bom? Então, aqui, eu finalizei aqui com os 2 bloquinhos cheios. Agora, eu vou fazer um bloquinho vazio e 3 bloquinhos cheios. Vou fazer um vazio aqui, aqui eu vou iniciar um bloquinho cheio e vou fazer até este último ponto alto aqui. Prontinho.
Agora, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre este bloquinho vazio aqui e vou repetir esse passo novamente. 3 bloquinhos cheios, um vazio, 2 cheios, um vazio, e aqui eu repito os pontos altos. No final eu faço mais um bloquinho cheio, o quinto bloquinho dessa carreirinha. Vou finalizar essa carreirinha. Você sempre compara a linha aqui nas carreirinhas verticalmente, que é para ver se tá tudo certinho, tá bom? Os pontos altos tem que corresponder na mesma carreirinha. Os pontos altos não, os bloquinhos. Eu vou finalizar aqui essa carreirinha e volto com a sexta carreirinha. Quinta carreirinha finalizado, com 3 pontos altos duplos aqui no final. Para iniciar agora a sexta carreirinha, eu vou começar fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. Aqui eu não vou mais fazer aumento. Eu vou só repetir os pontos altos até que eu tenha 7 bloquinhos cheios. Ou até este primeiro bloquinho cheio aqui, ó. Então, eu vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base. Quando eu chegar neste bloquinho cheio aqui, aí então eu vou fazer um bloquinho vazio. Aqui está. Então, eu fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, repeti, né? Os pontos altos. Eu não fiz nenhum aumento. E aí, eu venho aqui, eu fiz esse bloquinho vazio aqui. Em seguida, eu vou fazer mais outro bloquinho vazio sobre este aqui de base. E a mamãe ali firme e forte no corante. Eu acho que em algumas regiões do Brasil, as pessoas chamam de coloral. Aqui, onde eu moro, chamamos de corante. Aí, então, vou fazer agora, vou repetir ponto alto sobre ponto alto. Esses 3 bloquinhos cheios aqui eu vou repetir, os pontos altos sobre pontos altos. Vou fazer um bloquinho vazio. Vou repetir os pontos altos novamente, 2 bloquinhos vazios, um sobre esse e outro sobre este bloquinho cheio. E aí, eu repito os pontos altos até o final dessa carreirinha. Qualquer dúvida que você tiver, você pode ou estar vendo como foi iniciado ou estar olhando a sexta carreirinha. Você observa como que foi feito, alinha direitinho e dá tudo certinho. Vou finalizar aqui essa sexta carreirinha para começarmos a sétima. Finalizar a sexta carreirinha, da mesma forma que eu iniciei. Para fazer a sétima, eu vou começar a diminuir aqui os bloquinhos cheios. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou diminuir aqui os 3 primeiros pontos altos. Em seguida, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto de base e um bloquinho vazio sobre este bloquinho vazio aqui. Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo e vou para o segundo ponto alto. 2 pontos baixíssimos, vou para o terceiro. E mais um e vou para o quarto. E sobre esse quarto ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Em seguida, vou repetir ponto alto sobre ponto alto de base até este último aqui. Aí, então, eu faço um bloquinho vazio sobre este bloquinho vazio aqui de base. Prontinho, tudo certo. Feito o bloquinho vazio, vou fazer agora 4 bloquinhos cheios. Vou só aumentar um aqui e repetir esses pontos altos. Vou repetir aqui ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer aqui mais um bloquinho vazio, porque aqui na vertical, nessa carreirinha vertical, eu tenho 4 bloquinhos vazios um sobre o outro. Aqui também eu vou ter 4 bloquinhos vazios. Aqui eu já tenho 3, eu vou fazer o último. Repito esse passo aqui na esquerda, da mesma forma que eu fiz aqui na direita, fazendo 4 bloquinhos cheios, um bloquinho vazio e seguindo aqui os pontos altos. Quando chegar
faltando aqui 3 pontos altos para finalizar. Aí eu paro e finalizo essa carreirinha, tá bom? 7ª carreirinha finalizada. Aqui, faltando 3 pontos altos para finalizar. Eu viro e começo a 8ª carreirinha. Nessa 8ª carreirinha, eu vou diminuir um bloquinho cheio aqui no começo e um no final. Então, vou fazer somente 4 bloquinhos cheios. Ou seja, vou pular aqui 3 pontos altos de início e 3 de final. E 3 no final. Vou pular aqui para o segundo ponto alto, para o terceiro e para o quarto. No quarto, eu inicio o meu primeiro bloquinho cheio. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto de base, faltando 3 pontos altos para finalizar essa carreirinha, aí eu faço um bloquinho vazio. Sobre este bloquinho vazio aqui, eu também vou fazer outro bloquinho vazio, então é 2 bloquinhos vazios seguidos. Vou fazer aqui para vocês verem. Então aqui, eu fiz aqui ponto alto sobre ponto alto, menos os 3 últimos. Fiz 2 bloquinhos vazios, como vocês podem ver. Aí aqui eu já tenho os 4 bloquinhos vazios sobre bloquinho vazio, igual aqui. Então, nessa carreirinha, eu vou fazer somente de bloquinhos cheios. Vou repetir aqui os pontos altos, aqui vou fazer 2 pontos altos e vou repetir até aqui. Aí, então, aqui você já sabe. Vou fazer 2 bloquinhos vazios e seguir com o bloquinho cheio. Porém, os 3 últimos eu não vou fazer. Você pode observar aqui nessa carreirinha. Nessa 8ª carreirinha, que não tem erro, tá bom? É só comparar, você já sabe, é só comparar aqui se na vertical ficam na mesma carreirinha. Você também pode olhar na descrição quantos pontos altos tem em cada bloquinho cheio. Aqui eu nem sei mais quantos bloquinhos cheios são, mas você pode olhar na descrição aí quantos pontos altos você vai fazer, tá bom? Agora eu vou finalizar aqui minha carreirinha e aí eu volto para iniciarmos mais uma. Então aqui está, carreirinha de número 8 finalizada, tudo certinho. Então agora, na carreirinha de número 9, eu já vou iniciar fazendo o primeiro degrauzinho dessa segunda parte do trilho de mesa. Então eu vou virar meu trabalho, vou fazer 9 correntinhas. Em seguida, faço 6 pontos altos nas 9 correntinhas. Só lembrando que eu faço 9 correntinhas, na 5ª correntinha, contando de trás para frente, é que eu subo o segundo ponto alto, porque este é o primeiro. Quando eu subo este ponto alto, eu já tenho 2 pontos altos, tá bom? Na 5ª correntinha. Em seguida, vou fazer aqui, sobre o primeiro ponto alto da carreirinha anterior, o 7º ponto alto, formando assim os 2 bloquinhos cheios. Aí, então, agora eu vou fazer 6 bloquinhos vazios sobre os bloquinhos cheios e os 2 aqui sobre esses 2 de base. Aí, vou repetir aqui os pontos altos sobre ponto alto. Aqui, vou fazer 6 bloquinhos vazios e aí finalizo com os 6 pontos altos duplos. Eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. E aqui está a carreirinha já quase finalizada.
Eu já expliquei aqui, mas eu vou explicar mais uma vez. Para fazer o bloquinho, eu vou pular eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular 2 pontos altos de base. No próximo eu subo um ponto alto. E assim eu vou fazendo até formar todos os bloquinhos. Aqui, como vocês já sabem, eu vou fazer 6 pontos altos duplos. Então, aqui está. 2 bloquinhos cheios no início e 2 bloquinhos cheios no final. Nessa próxima carreirinha, eu vou repetir essa carreirinha que eu acabei de fazer. Vou fazer aqui a segunda parte do degrau. Aí eu faço os pontos altos, repito aqui os bloquinhos, 9 bloquinhos cheios. Repito aqui os bloquinhos vazios e aqui eu faço o outro degrau. Então, eu vou repetir essa carreirinha e aí eu volto para iniciarmos mais uma carreirinha. Carreirinha de número 10 finalizada. Da mesma forma que eu iniciei, eu repeti a carreirinha anterior. Então, agora para a carreirinha de número 11, eu vou começar com 9 correntinhas e 6 pontos altos, tá bom? Feito aqui os 6 pontos altos, o sétimo eu vou fazer sobre este ponto alto aqui da carreirinha anterior. Em seguida, vou começar aqui com os bloquinhos de uma correntinha. Vou fazer 3 bloquinhos. Em seguida, faço 2 bloquinhos cheios. Aí, então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou diminuir um bloquinho aqui e outro aqui. Então, vou fazer 5 bloquinhos vazios. Da mesma forma que fiz nessa carreirinha aqui. Eu fiz um bloquinho aqui no início e um bloquinho aqui. Aliás, um aqui no início e um aqui no final. Então, vou fazer 5 bloquinhos vazios. Repito os pontos altos, faço 5 bloquinhos vazios. E aí, então, nesses 2 últimos bloquinhos vazios, eu faço 2 bloquinhos cheios. Faço 3 bloquinhos de uma correntinha. E aí, faço 6 pontos altos duplos. Na próxima carreirinha, eu vou repetir essa carreirinha aqui. Porém, eu vou fazer outra diminuição nessa pétala aqui da flor. Eu vou fazer um bloquinho vazio e outro bloquinho vazio. E assim eu vou fazendo até sobrar somente um bloquinho cheio, como eu fiz desse lado aqui. Então, aqui estão as 2 carreirinhas já finalizadas. Nessa primeira aqui, eu fiz um bloquinho vazio no começo e um no final. Na segunda, eu repeti a primeira, porém, eu também fiz aqui a diminuição desses bloquinhos cheios, com um bloquinho vazio no início e um no final. Na próxima carreirinha, eu também vou fazer um bloquinho vazio no início e um no final. Porém, aqui eu vou iniciar, como nesse terceiro degrau, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Nesse terceiro aqui, eu vou iniciar com essa primeira carreirinha do degrau, 9 bloquinhos vazios. Aí aqui eu faço 2 bloquinhos cheios e faço a diminuição, ficando assim somente com 3 bloquinhos cheios. Aí eu faço 5 bloquinhos vazios mais 2 bloquinhos cheios.
e repito essa parte novamente. Então, essa próxima carreirinha é muito fácil e muito simples de fazer. Na próxima carreirinha, eu vou repetir essa mesma carreirinha, porém, eu vou fazer agora somente um bloquinho cheio para finalizar essa flor. Então, eu vou fazer aqui as duas próximas carreirinhas. E aí eu volto para mostrar para vocês. Aqui vocês sabem que eu começo com 9 correntinhas. Aí eu faço 6 pontos altos. Faço aqui os 9 bloquinhos vazios. Nesses 2 bloquinhos cheios aqui, eu vou fazer 2 bloquinhos. Nesses 2 bloquinhos vazios, eu vou fazer 2 bloquinhos cheios. Que é para nas próximas carreirinhas fechar, como eu fiz aqui. Fazer um V. Então, eu vou fazendo aqui, sempre estreitando até sobrar somente um bloquinho, um degrauzinho desse aqui. Então, eu vou fazer aqui minhas próximas 2 carreirinhas, aí eu volto para mostrar para vocês. Prontinho, então aqui eu finalizei as últimas 2 carreirinhas. Fiz os 3 degraus, aqui é como se fosse uma escadinha. Então, fiz os 3 degraus, igual fiz desse lado aqui. Aí, então, agora, eu vou começar a estreitar. Vou começar a diminuir aqui, fazendo os degrauzinhos diminuindo, até eles se juntarem e ficarem somente um degrauzinho. Essas próximas carreirinhas vão ser fáceis. Aqui, eu sempre vou fazer 9 bloquinhos vazios. E eu sempre vou diminuindo, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E essa parte da flor aqui eu já finalizei com o último bloquinho cheio. Se for seguir aqui a carreirinha, de baixo pra cima, vai dar certinho, ó. Sempre tem que ficar na mesma carreirinha, na vertical. Aí, então, aqui agora eu vou fazer pontos baixíssimos até o último ponto baixo. Chegando aqui no último ponto baixo, eu vou fazer ponto alto. Os próximos 3 bloquinhos, eu vou fazer 2 bloquinhos cheios. Pronto. Aí, o que eu vou fazer? Feito aqui, eu vou fazer 9 bloquinhos vazios. Esses 2 bloquinhos aqui, eu vou fazer outro degrau. Vou começar esse degrauzinho aqui, que vai juntar lá mais pra frente. Aí, vou fazer aqui bloquinho vazio sobre o bloquinho vazio. Esses outros 2 aqui, vou fazer também outro degrau. 9 bloquinhos. Os 3 últimos bloquinhos vazios, eu faço o degrau. Aí, eu viro e repito essa carreirinha novamente. Então, eu sempre vou fazendo dessa forma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, aqui tem uma escadinha. Vou contar aqui com esse degrauzinho aqui, antes de começar a parte de aumento de novo. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu já tenho o primeiro. Aí, eu vou fazer agora. Aqui tá, iniciei o segundo, aí depois o terceiro e o quarto. Sempre diminuindo os degraus, até eles se encontrarem aqui. Aí, o que eu vou fazer nas próximas carreirinhas? Eu vou diminuindo aqui essa carreirinha, na próxima eu repito. Aí, eu diminuo na próxima carreirinha, aí na próxima eu repito. Aí, na próxima eu faço essa diminuição e na próxima eu repito. Eu vou fazer dessa forma até que eu tenha os 4 degraus. Como é uma parte muito simples, eu já ensinei aqui nesse trilho de mesa como que faz. E é só você observar bem que você consegue fazer direitinho. Sempre vamos fazer 9 bloquinhos de uma correntinha. Aqui sempre vamos diminuindo até eles se juntarem. E esses degrauzinhos aqui também até obtermos 4 degraus, contando com esse aqui. Esse é o primeiro, aqui eu iniciei o segundo. Na próxima carreirinha eu repito. Aí na próxima eu começo o terceiro, na próxima eu repito. Aí na próxima eu diminuo sendo a quarta.
o quarto degrau e na próxima carreirinha eu repito. É sempre assim, faz uma carreirinha e repete, uma carreirinha e repete. Então, eu vou fazer o meu aqui e aí então eu volto para iniciarmos a parte rendada. Então, aqui estão os 4 degraus, né, a escadinha dessa parte aqui de bloquinhos vazios. 1, 2, 3, 4. Aqui também eu tenho 4. E aqui eu fui fechando, acompanhando a escadinha, que também é uma escadinha, né? Só que com um bloquinho, separando essa escadinha. Agora, para fazer a parte rendada, eu vou iniciar, como vocês já sabem, com 9 correntinhas e 6 pontos altos. Feito os 6 pontos altos, eu vou fazer o 7º sobre o ponto alto de base da carreirinha anterior. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. No 4º ponto alto de base, eu faço um ponto baixo, mais 3 correntinhas. No último ponto alto desses 2 bloquinhos, eu subo um ponto alto. E nos 3 primeiros bloquinhos vazios, eu faço mais uma escadinha. Aliás, mais um degrau. Iniciar o degrau, né? Porque o degrau completo mesmo é com 2 carreirinhas, uma em cima da outra. Eu boto apelido em tudo, né? Degrau, escadinha, enfim. Então, aqui, eu vou fazer agora bloquinho vazio sobre bloquinho vazio. E sobre estes 2 bloquinhos cheios aqui, eu vou fazer somente 2 bloquinhos vazios, os 2 primeiros. Porque, como aqui tem 7 pontos altos, dá um total de 3 bloquinhos vazios para esses 2 cheios. Porém, aqui eu só vou fazer os 2 primeiros. Aí, os 3 últimos eu faço pontos altos. Eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu fazer. Então, aqui eu fiz bloquinho vazio sobre bloquinho vazio. Fiz os 2 primeiros bloquinhos vazios aqui sobre os bloquinhos cheios. E então o restante dos pontos altos eu fiz pontos altos. Agora eu vou fazer 2 pontos altos nessas 2 correntinhas de base. 3 pontos altos no próximo bloquinho de base. Em seguida, faço mais 2 bloquinhos vazios. E aí, eu finalizo essa carreirinha da mesma forma que eu iniciei. Então, aqui, eu vou fazer bloquinho vazio. Inicio aqui um degrauzinho, como eu fiz aqui. Faço as 3 correntinhas, prendo com ponto baixo. E aqui eu finalizo com os pontos altos duplos, tá bom? 6 pontos altos duplos. Aí na próxima carreirinha eu repito essa mesma carreirinha aqui, mudando somente a ordem dessa parte rendada. Na próxima eu vou iniciar com 5 correntinhas. Aí eu repito essa carreirinha aqui novamente. Eu vou terminar essa aqui, vou terminar outra e aí eu retorno para mais uma carreirinha. Então aqui eu finalizei a carreirinha, fiz aqui os 6 pontos altos duplos, e aí na próxima carreirinha eu repeti a carreirinha anterior, porém, como eu falei, eu só inverto a ordem dessa parte rendada. Agora, para a próxima carreirinha, eu vou fazer, deixa eu mostrar aqui para vocês, mais uma escadinha. Essa parte rendada, eu tenho essa aqui, que eu conto como primeira, segunda, terceira, quarta. Aqui eu tenho 4 degraus. Então, aqui eu tenho 4 degraus. E eu vou fazer agora mais um.
Então, aqui eu fiz os 6 pontos altos, sendo o último eu faço sobre o ponto alto da carreirinha anterior. Aí aqui, então, eu vou fazer agora 5 correntinhas e inicio essa parte rendada. Aí aqui eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer aqui essa parte rendada e aqui eu vou fazer bloquinho vazio sobre bloquinho vazio. Aqui sobre esses bloquinhos cheios eu vou fazer 3 bloquinhos vazios. Lembrando que o último eu pulo 2 pontos altos, tá bom? Que é pra dar certinho. Aí aqui eu finalizo da mesma forma que eu comecei. Com essa parte rendada e os 6 pontos altos duplos, que é pra fazer outro degrauzinho, tá bom? Ah, sim. Na próxima carreirinha eu repito essa mesma carreirinha aqui, mudando somente a ordem da parte rendada. Prontinho, mais 2 carreirinhas feitas. Carreirinhas bem simples. Eu só mudo sempre a ordem que eu começo a parte rendada. Aqui eu já tenho 3 degraus. Para o último degrau, eu vou fazer as 9 correntinhas. Na quinta correntinha, eu inicio os 6 pontos altos. Aí, eu faço aqui essa parte rendada. Eu vou iniciar com 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas. Faço essa parte rendada aqui. Quando eu chegar aqui, eu faço mais um degrau. Faço bloquinhos e aqui mais outro degrau. Eu vou fazer um pedacinho aqui para mostrar para vocês. Então, aqui está o pedacinho da carreirinha que eu falei que ia fazer. Então, aqui, eu fiz aqui os 2 bloquinhos cheios. Aqui eu fiz essa parte rendada e aqui eu vou repetir essa parte rendada, sendo que eu vou fazer esse aumento aqui, com as 6 pontos altos duplos no final. Na próxima carreirinha, eu vou repetir essa carreirinha, mudando somente a ordem que começa essa parte rendada aqui, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreirinha, vou iniciar a próxima, repetindo essa. E aí, depois eu volto para fazermos mais uma carreirinha. Prontinho, carreirinha finalizada. Agora, para a próxima carreirinha é o seguinte. Vou começar a diminuir os degraus, porque aqui eu já tenho a escadinha com os 4 degraus. Agora eu vou começar a estreitar aqui, para eles fecharem mais na frente. Então, aqui eu vou fazer um bloquinho cheio, 2 bloquinhos cheios, né? Vou fazer normalmente essa parte aqui da rendada. Aí aqui vou fazer mais 2 degrauzinhos, ficando somente com um bloquinho vazio. Esses 3 eu vou fazer 2 bloquinhos cheios, tanto desse lado como desse. Continuo normalmente essa parte rendada até este aqui. Aí, a próxima carreirinha, vamos repetir essa que eu vou fazer agora. Eu vou logo terminar aqui essa carreirinha, vou iniciar a outra. Quando chegar na parte aqui dos degraus, dos 2 aqui, aí eu volto para dizer para vocês o que a gente vai fazer, tá bom? Então, chegando aqui nessa parte de aumento, eu já fiz a carreirinha, iniciei a próxima. Então, aqui eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer normalmente as 3 correntinhas, vou prender com ponto baixo. Faço de novo 3 correntinhas. E aqui eu vou pular o primeiro ponto alto. No segundo, aqui eu inicio os bloquinhos. Aí eu faço normalmente, seguindo ponto alto sobre ponto alto. Bloquinho vazio.
E aqui do mesmo jeito, o último eu pulo e faço somente 6 pontos altos para cada bloquinho. Aí então vou finalizar essa carreirinha aqui. Na próxima eu já inicio fazendo outra diminuição aqui nos degraus. Quando chegar aqui nessa parte aqui dos bloquinhos, eu volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer. Então, chegando aqui nessa parte que eu vou fazer os bloquinhos, eu vou fazer as 5 correntinhas normalmente. Porém, eu vou pular 2 pontos altos. No terceiro, eu inicio um bloquinho com 9 pontos altos, sendo esse o primeiro. Aí eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto de base, porém eu vou pular os 2 últimos também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Feito os 9 pontos altos, eu vou fazer 5 correntinhas e aí faço a parte rendada normalmente. Aí então, aqui eu fiz 2 bloquinhos cheios no começo, aqui também eu vou fazer 2, sendo 3 pontos altos nas 3 primeiras correntinhas e 2 nas 2 últimas, aliás, nas 3 últimas. Aí na próxima carreirinha eu vou repetir essa mesma carreirinha, mudando somente a ordem dessa parte rendada aqui, do começo. Porém, quando eu chegar aqui para repetir esse bloquinho, esse grupinho aqui de 9 pontos altos, eu vou pular o primeiro e o último, fazendo assim somente 7 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu, e aí eu volto para mostrar para vocês como que eu fiz. Então, chegando aqui nessa parte dos pontos altos, eu pulei o primeiro e pulei o último também. E aqui eu fiz 7 pontos altos. Vou continuar minha carreirinha normalmente. Aqui nessa parte rendada, vou repetir este bloquinho aqui, esses 2 bloquinhos cheios. Aí então vou fazer a próxima carreirinha, fazendo a diminuição, que é para fazer os 4 degraus. Da mesma forma que eu fiz aqui nessa primeira parte do trilho de mesa. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nessa quarta carreirinha eu faço normalmente, invertendo somente a ordem que começa essa parte rendada. Aí na próxima carreirinha eu repito o bloquinho e faço novamente a parte rendada. É essa quarta carreirinha que eu vou fazer agora. Quer dizer, eu vou terminar essa aqui, que é a que eu estou, desse último bloquinho, vou terminar e vou iniciar o quarto degrauzinho, tá bom? Quando eu fizer esse quarto degrau, eu volto para mostrar para vocês como que eu vou fazer a outra parte dos bloquinhos de uma correntinha. Prontinho, então aqui eu finalizei essa carreirinha, iniciei a próxima e repeti aqui a mesma carreirinha, mudando somente a ordem que começa essa parte rendada. Para essa próxima carreirinha, eu vou começar a fazer os degraus para fazer essa parte aqui dos bloquinhos, a segunda parte, né, dos bloquinhos de uma correntinha. Então, vou iniciar aqui com 9 correntinhas, na quinta correntinha eu começo a fazer os pontos altos. Próximo ponto alto de base, eu subo um ponto alto, aqui eu tenho 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer uma correntinha e aí eu formo um bloquinho vazio. E repito isso mais 2 vezes, que é para formar os 3 bloquinhos vazios. Em seguida, faço um bloquinho cheio.
Aliás, 2, né? Feito os 2 bloquinhos cheios, vou continuar essa parte rendada normalmente. Aqui eu também faço 2 bloquinhos cheios, 3 vazios e faço os 2 bloquinhos cheios aqui com 6 pontos altos duplos. Na próxima carreirinha eu repito o passo novamente, mudando somente a ordem da parte rendada. Prontinho, então finalizei aqui as 2 carreirinhas. Agora, para iniciar mais uma carreirinha, eu vou começar fazendo aqui as 9 correntinhas e os 6 pontos altos. Aí, então, faço 3 bloquinhos vazios sobre esses 2 aqui de base, mais 3 vazios aqui e mais 3 aqui. Aqui eu faço 2 cheios. Aí, então, continuo essa parte rendada e repito esse passo novamente desse lado aqui. Eu vou começar aqui essa carreirinha, que é para mostrar para vocês como que vai ficar. E é dessa forma que eu iniciei essa carreirinha. Agora eu vou fazer essa parte rendada normalmente. E aqui eu vou repetir esse passo da mesma forma que eu iniciei. Na próxima carreirinha eu repito todos os bloquinhos novamente. Sendo que eu só vou inverter a ordem dessa parte aqui rendada. Então vou terminar essa carreirinha fazendo aqui o terceiro degrau. Na próxima carreirinha eu repito essa mesma carreirinha aqui, porém mudando a ordem dessa parte rendada. Então aqui eu finalizei as 2 carreirinhas, como vocês podem ver. São carreirinhas muito simples. Agora para a próxima carreirinha eu vou começar diminuindo aqui os degraus, fazendo pontos baixíssimos. Nos próximos 3 pontos vazios de base eu vou fazer 2 bloquinhos cheios. Vou fazer aqui para vocês verem. Aqui está, iniciei essa carreirinha com 2 bloquinhos cheios. Primeiramente eu fiz aqui os pontos baixíssimos. Aí eu fiz 2 bloquinhos cheios, 9 vazios e 2 cheios. Aí aqui eu vou fazer essa parte rendada. E repito esse passo novamente agora desse lado esquerdo. Vou fazer agora esse lado aqui da mesma forma que eu fiz esse. Na próxima carreirinha eu só repito o mesmo passo. Porém, eu vou substituir essas 3 correntinhas por um ponto baixo. 3 correntinhas por 5 correntinhas. Para finalizar essa parte rendada. Então, eu vou terminar essa carreirinha. Vou repetir a próxima carreirinha. E aí eu volto para mostrar mais uma carreirinha. Então, aqui eu finalizei as 2 carreirinhas. E aí agora, nessa próxima carreirinha, que eu também já adiantei, eu vou continuar fazendo os degraus agora para dentro do trilho de mesa. Aí aqui, eu já iniciei o primeiro degrau. Vou fazer 9 bloquinhos vazios. Aqui eu faço o último que junta o da esquerda com o da direita. Aqui. 2 bloquinhos cheios. Em seguida faço 9 bloquinhos vazios. E repito os 2 cheios aqui no final, dos 3 últimos bloquinhos vazios. Na próxima carreirinha eu vou repetir essa mesma carreirinha que eu vou fazer agora. Aí eu vou finalizar aqui e volto para a gente fazer mais 2 carreirinhas. E aqui estão as 2 carreirinhas feitas. Nessas 2 carreirinhas eu fiz aqui os últimos 2 grupinhos de 7 pontos altos dessa parte aqui, que finaliza a parte rendada. Aí então agora, aqui eu tenho 1, 2, 3, eu vou fazer o 4º degrau, vou fazer bloquinhos vazios sobre bloquinhos vazios, e aqui eu vou fazer também o 4º degrau, nos 3 primeiros bloquinhos vazios e aqui nos 3 últimos.
Aí a próxima carreirinha eu repito novamente essa carreirinha. Da mesma forma que eu fiz aqui, deixa eu ver. Eu fiz nessa carreirinha aqui, ó. Aqui eu fiz bloquinhos vazios. Aí aqui eu fiz o quarto degrau. E na próxima carreirinha eu repeti o mesmo passo. Vou finalizar aqui minha carreirinha nas próximas duas carreirinhas. E aí eu volto com mais uma, aliás, com mais duas carreirinhas. Então, nessas duas carreirinhas que eu fiz, eu iniciei com 2 bloquinhos cheios, finalizei com 2 bloquinhos cheios e fiz 15 bloquinhos vazios. Eu repeti esse mesmo passo nessa outra carreirinha. Agora, para a próxima carreirinha, eu vou iniciar com 2 bloquinhos cheios. Para finalizar esses 2 bloquinhos, eu vou fazer o último ponto alto sobre esse ponto alto aqui de base. Em seguida, faço 3 correntinhas, prendo com o ponto baixo no quarto ponto alto de base, faço mais 3 correntinhas, no último ponto alto desse grupinho de 7 pontos altos, eu subo um ponto alto. Aí, então, agora é só fazer mais 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou repetir bloquinho vazio sobre o bloquinho vazio. Nos 3 últimos, eu faço 2 bloquinhos cheios. Aí, faço aqui as correntinhas presas com ponto baixo. E faço mais 6 pontos altos duplos. Na próxima carreirinha, eu vou repetir essa mesma carreirinha aqui, mudando só a ordem dessa parte rendada. Vou finalizar aqui minhas 2 carreirinhas e aí eu volto para fazermos mais 2 carreirinhas. Prontinho, mais 2 carreirinhas finalizadas. Aqui eu tenho o primeiro, o segundo e agora eu vou fazer o terceiro e último degrau desse trilho de mesa. Então, nessa carreirinha eu vou fazer aqui mais um degrauzinho, vou fazer essa parte rendada, deixa eu passar aqui para vocês verem. Agora estamos exatamente nesse degrau aqui, mas vamos para esse. Então, vou fazer esse degrau, aí eu faço essa parte rendada, aqui eu faço o penúltimo degrau do lado direito e do lado esquerdo. Continuo essa parte rendada e aqui no final eu faço os 2 bloquinhos vazios, que são o terceiro degrau dessa parte aqui rendada. Aí em seguida eu vou só diminuindo, fazendo aqui uma escadinha, até sobrarem 2 bloquinhos vazios aqui no final. Eu vou fazer agora as 9 correntinhas com 6 pontos altos. Vou fazer aqui 5 correntinhas. Aqui eu continuo essa parte rendada normalmente. Vou iniciar nessa carreirinha com 5 correntinhas. Aqui vou fazer os 2 bloquinhos cheios. Aí então vou fazer 2 bloquinhos vazios. Aliás, 3 bloquinhos vazios. E aí aqui eu vou fazer 2 cheios e aqui eu continuo da mesma forma que eu iniciei. Na próxima carreirinha eu vou repetir tudo de novo, mudando somente a ordem que começa essa parte rendada. Vou finalizar aqui para mostrar para vocês. Prontinho, mais 2 carreirinhas feitas, bem simples de se fazer. Aqui me sobraram somente 3 bloquinhos vazios. E nessa próxima carreirinha eu vou fazer os últimos 2 bloquinhos cheios, que é para juntar essa parte aqui com essa. Aí eu vou fazer o último, os 2 bloquinhos cheios, dessa parte aqui de bloquinhos vazios, separados por uma correntinha. Então é o seguinte,
Nessa próxima carreirinha, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou fazer agora essas diminuições aqui, até sobrarem somente 2 bloquinhos vazios aqui no final. Então, fica como se fosse uma escadinha. Aí, então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Aqui do mesmo jeito. Vou fazer 6 degraus até sobrarem somente esse. Intercalando sempre em cada carreirinha dessa parte rendada. Em uma carreirinha eu começo com 5 correntinhas, em outra eu faço as 3 correntinhas com um ponto baixo. Nessa próxima carreirinha, então, eu vou fazer aqui pontos baixíssimos, 2 bloquinhos cheios. Aí aqui eu vou iniciar essa parte rendada com 3 correntinhas presas com um ponto baixo, mais 3 correntinhas. Aí faço essa parte rendada. Aqui faço esse último bloquinho. Na próxima carreirinha eu repito esse bloquinho novamente, aqui para formar o degrau. E aí eu continuo com a parte rendada. Aí assim eu vou diminuindo até sobrar somente esse aqui. Por serem passos muito simples, eu vou cortar essa parte do vídeo, eu não vou mostrar eu fazendo, porque eu já ensinei aqui nessa primeira parte do trilho de mesa, como que faz. Você pode fazer só observando mesmo, porque é bem simples de fazer. Já ensinei várias vezes essas diminuições dos degraus, então eu acho que não tem necessidade de eu mostrar aqui no vídeo. Em seguida, eu vou arrematar, passando a linha por entre os pontos altos com a ajuda de uma agulha. Eu vou fazer aqui essa diminuição, essa parte rendada aqui do meu trilho de mesa. Aí eu volto com ele já arrematado para mostrar para vocês e finalizar o vídeo. Prontinho, já finalizei meu trilho de mesa, já eu mostro para vocês. Eu também já arrematei. Agora eu vou cuidar somente nessa perninha aqui do meio do trilho de mesa, que eu preciso esconder. Eu quase esqueci de vir mostrar aqui para vocês. Eu vou com todo cuidado desmanchar aqui essa correntinha, com muito cuidado mesmo para não desmanchar o meu trabalho. Desmanchei a correntinha, agora eu vou passar essa perninha de linha por entre os pontos altos até esconder. Agora é só cortar essa perninha de linha aqui e está finalizado o meu trilho de mesa. Vou mostrar aqui para vocês. Prontinho, finalizado o meu trilho de mesa. Eu estou apaixonada, completamente apaixonada, porque ficou lindo demais. Eu espero que tenha dado tudo certinho aí com o seu. Tenha dado certo o arremate, como eu ensinei na primeira parte do trilho de mesa. E que tenha sido uma aula muito proveitosa para você. Então, antes de finalizar o vídeo, eu quero mais uma vez pedir o seu like, pedir que você se inscreva no meu canal, para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. E eu também queria que você deixasse um comentário aí, o que você achou da videoaula de hoje. Se você quiser deixar uma dúvida, uma crítica construtiva,
uma sugestão, enfim, fique à vontade. Eu vou ler e vou te responder também. A videoaula de hoje foi essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.